Aquelas coisas chatas, né, de rede social, veio muito aquele negócio de acaba 2020, né, começa 2021, como se essa mera mudança na folha do calendário deixasse para trás todos os problemas, né? Mas, na verdade, 2021 já se apresenta com problemas extraordinários, até porque é um prosseguimento inevitável na realidade das coisas do que vinha acontecendo. E, além disso, com consequências que, mesmo depois de domesticado o vírus, ainda permanecerão. Consequências sociais e econômicas muito sérias, principalmente num país que já tem uma história trágica de desigualdade. Mas o fato é que, além disso, o brasileiro olha o comportamento dos seus governantes para saber onde é que tem uma saída, uma ideia interessante, uma capacidade, aquilo que a gente fala tanto de Max Weber aqui, aquilo que ele chamava de vocação. Ontem até meu filho mais velho lembrava esse texto da vocação política, né? E que não tem a conotação que se dá hoje a palavra vocação, né? Ele inclusive trabalhava até com o conceito luterano e antes disso o conceito hebraico de vocação, a vocação para a política. E eis que está em falta. O que há é oportunista, o que há é aventureiro, o que há é incompetente, o que há é corrupto. E, além disso, um festival de sandices, né? Sandices. Agora, de todo modo, vamos começar com o Palácio do Planalto. Então, o Bolsonaro, aí no final de dezembro, começo de janeiro já, diz, o país está quebrado e eu não tenho o que fazer. E, primeiro que é preciso diferenciar o cofre público da iniciativa privada, da situação das empresas e particularmente de alguns setores da economia, não é? Só que quando essa frase vem do presidente da República, ela tem um peso que mexe inclusive com perspectivas econômicas, perspectivas de investimento. Depois, não, tá tudo bem, o país está bem. E aí as pessoas começam a dizer, peraí, o cara tá brincando, ele tá falando sério, ele não sabe o que tá falando, ele está falando para desviar assunto. O fato é que usou-se tanto a analogia com a guerra para falar do que o mundo enfrenta em 2020 e nesse início de 2021, que a gente acaba recordando aqui o que fez o Churchill, por exemplo, quando coube a ele assumir a chefia de governo, depois das lambanças, traições, atitudes pusilânimes do gabinete anterior, e aí caiu no colo dele, e até aquele momento o veterano Churchill era um político inteligente, mas sem a relevância de um cargo como aquele de primeiro-ministro. E aí ele entra para a história, inicialmente dizendo aos britânicos que tudo que ele prometia era sangue, suor e lágrimas. É assim que um governante enfrenta uma guerra, falando a verdade, dizendo que o possível era prometer sangue, suor e lágrimas. E isso não abateu ninguém, pelo contrário, isso provocou confiança naquele sujeito que não vinha mentir, não vinha dizer que estava tudo bem, que a Inglaterra não seria atacada, que Hitler seria derrotado, que haveria uma reação. Não, naquele momento, aquela ilha solitária enfrentando uma máquina de guerra, e ele ganhou a confiança dos seus compatriotas. Então, quem chefia um governo, e é mais grave ainda quando quem chefia o governo também é chefe de Estado, não tem de fazer brincadeiras, não tem de fazer gracinhas a respeito de assuntos sérios. Pode fazer quando o assunto permite. Não é o caso. Até porque a analogia com a guerra, ela está longe de ser sem propósito. Inclusive, nós ouvimos aqui o Raul Veloso, por exemplo, usando essa analogia para dizer numa guerra você tem de gastar, porque o importante é vencer a guerra. Depois você vai saber o quanto gastou.
e como resolver o problema do rombo provocado pela guerra. Mas se você perde a guerra, você perde tudo. E aí, além disso, se podemos até acreditar que há aí um diversionismo, principalmente porque cada vez mais se complica a situação do Flávio Bolsonaro, pelo volume de denúncias relacionadas ao caso da rachadinha, que é, na verdade, a ponta de um iceberg muito maior e mais gelado. Mas, além disso, não bastasse isso, vem a história da Pfizer. Ora, nós sabemos que a própria Pfizer anunciou, e não foi desmentida, que em junho do ano passado, ainda primeiro semestre do ano passado, último mês do primeiro semestre, ela negociou venda de vacinas para o Brasil. Um mês antes de assinar um acordo confidencial com cláusulas semelhantes às que foram aceitas pela União Europeia e mais 12 países, 6 deles da chamada América Latina, né? E esse negócio de América Latina é uma invenção francesa, aliás. E é assim que o laboratório americano respondeu ao Pazuello, que chegou a dizer o seguinte: não, eles não tinham doses suficientes e tal, e tinha aquela história de não se responsabilizarem. Então eles disseram que os termos eram idênticos aos apresentados a esses outros países, inclusive aos 27, agora 27 da União Europeia. E também, vale lembrar, podemos incluir um 28º, que foi o Reino Unido, que fez um acordo com a Pfizer, como o Canadá e como os Estados Unidos. Agora, a Pfizer vem e diz: não, nós tínhamos 70 milhões de doses disponíveis para o Brasil, inclusive com início de entrega previsto para dezembro de 2020, mês passado. E até do ponto de vista político, para o Bolsonaro seria interessantíssimo que o governo federal já tivesse à disposição dele e da população alguns milhões de doses da Pfizer em dezembro, já que há esse embate malicioso entre ele e João Dória, malicioso de ambos os lados. Ambas as partes têm agido com malícia nesse embate. Ele teria, até do ponto de vista político, ele teria obtido um ganho. Qual foi a resposta para a Pfizer? Sim, não, não houve resposta. Só depois, com a pressão, inclusive com a pressão pela possibilidade de a Coronavac começar a ser aplicada em janeiro, o que ainda é uma quimera, né? Porque essa Coronavac, convenhamos, há mais segredos do que revelações a respeito. Então é difícil saber se de fato, neste mês, ela estará disponível para alguns milhares, pelo menos. O fato é que não houve resposta para a Pfizer. Só depois é que de fato a Pfizer foi procurada. E aí, já com uma outra possibilidade de fornecimento. O que faz o Congresso Nacional a respeito disso? Convoca o Pazuello? Escuta, você não tocou adiante um acordo que poderia trazer 70 milhões de doses? Começando em dezembro, não que os 70 milhões estariam em dezembro, mas começando a entrega, o fornecimento em dezembro. Porque você tinha, que alternativa? Que alternativa você tem, Pazuello? O que Bolsonaro tem a ver com a ausência de resposta à Pfizer? Por que a ausência de resposta? O que o Congresso fez para esclarecer, como representante do povo, no caso da Câmara, e dos estados, no caso do Senado? O que foi feito no Congresso Nacional? O Congresso Nacional estava preocupado e continua preocupado com a eleição para o presidente da Câmara e do Senado. Alcolumbre não pensou em mais nada, a não ser, claro, em pegar um avião pago pelo contribuinte para ir até o seu estado fazer campanha pelo irmão dele, que perdeu, aliás, lá em Macapá, perdeu a eleição. E como é que um cara pega um avião pago com dinheiro do contribuinte para fazer campanha por irmão?
Mas esse foi o período, foram parênteses. A maior parte do tempo ele esteve mergulhado na ideia de se reeleger, até que o Supremo disse não. Embora, quase o Supremo rasga a Constituição para dizer sim. Quase. O início da votação era nessa direção, rasgar a Constituição, para que eles pudessem ser candidatos à reeleição. Rodrigo Maia ficou terrivelmente nervoso, irritado pela impossibilidade de se reeleger. E aí começou a falar pelos cotovelos. Porém, não vai tocar adiante qualquer processo de impeachment. Os pedidos já feitos não serão arquivados. Ou seja, ele não vai tocar, nem vai arquivar. Ele vai deixar na gaveta para o seu sucessor, que pode ser o Baleia Rossi, que pode ser o Arthur Lira. Se ele decidisse abrir um processo, o seu sucessor teria de obrigatoriamente levar o caso adiante, a partir de fevereiro. Ainda que fosse para imediatamente aquilo ser rechaçado pelos parlamentares, né? Mas o Rodrigo Maia esquivou-se desta possibilidade o tempo todo. E agora apenas diz que não vai arquivar, mas também não vai abrir. Ele disse que não vai abrir nem arquivar e, além de entender que não há ambiente político, ele não quer dar espaço para que apontem oportunismo de sua parte, né? Ou seja, a preocupação com a maneira como ele seria visto. Alcolumbre, por sua vez, tinha que lidar com outros pedidos de impeachment. 38 pedidos de impeachment de ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele não vai nem deixar na gaveta. Nem deixar na gaveta. Ele arquivou os 38 pedidos de impeachment de ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Então, enquanto se preocupavam com possibilidade de reeleição e com deixar na gaveta ou arquivar pedidos de impeachment, eles simplesmente ignoraram a obrigação do Congresso de saber por que o Brasil não teve, já em dezembro, vacinas à disposição. Não fizeram a parte deles. E o brasileiro segue olhando para os seus governadores, prefeitos. São Paulo. Bruno Covas, candidamente, sancionou aquele projeto que lhe permitiu um aumento cavalar de salário. E não é que a Câmara fez isso por causa do Bruno Covas, né? Ela fez isso porque era pressionada a subir o teto para poder dar aumento para a elite do funcionalismo. Não é para o sujeito que está varrendo a rua, para a elite do funcionalismo. A Câmara, pressionada, aprovou, né? E aí o Covas sancionou e disse o seguinte: não é por mim, eu sancionei porque senão nós vamos perder aqui quadros importantes que vão para iniciativa privada ou vão para outros estados ou outros municípios. Ora, uma empresa que não pode bancar aumento de salários cavalares, aumento cavalar de salários, que não pode garantir aumentos cavalares para os seus quadros, ela diz: não posso. Mas ele vai para outra empresa. Sinto muito. Eu não posso. Eu quebro. Sinto muito. Talvez ele encontre um salário melhor. Talvez eles encontrem salários melhores por aí, mas aqui eu não posso pagar. O meu cofre não permite. A minha receita não permite. No poder público, não. Não. Dá aumento. Senão os quadros saem. Mas fica parecendo que temos ali um grupo de gênios da administração pública e que São Paulo não pode abrir mão deles, ainda que o contribuinte tenha de pagar aumentos cavalares de salário para esses cidadãos. Segundo o Bruno Covas, eles poderiam sair. E moralmente não tinha cabimento, neste momento, qualquer aumento de salário de prefeito, de vice-prefeito, de secretários. Mas eles podem sair? Saiam!
O que era ali? Há um grupo de Bismarcks, imprescindíveis, gênios, dos quais a administração pública não pode abrir mão? Insubstituíveis? Não, temos de dar um aumento. Mas aumento com dinheiro dos outros é moleza. Uma empresa não pode fazer isso. O poder público faz, porque o contribuinte paga. O senhor Bruno Covas e o senhor João Dória também trataram de acabar com a gratuidade para idosos de 60 a 65 anos no transporte público. E o cinismo da explicação, eles diziam que estavam fazendo aquilo pelos idosos. Cinismo. Aí houve um adiamento para fevereiro. Em fevereiro, então, os idosos não poderão, a não ser que essas manifestações que têm ocorrido em ruas de São Paulo e tal, surtam algum efeito. O Dória, por exemplo, voltou atrás depois de tomar pauladas por ter aumentado de maneira extraordinária impostos em cima de remédios e alimentos. E houve até um editorial do Estadão dizendo que o mais grave era dizer que não tinha aumento nenhum. Não tinha aumento nenhum. Levou o Estadão ao editorial, dizendo, mas o que esse cara tá falando? Como assim não tem aumento? Isso é hora de ter aumento para remédio e alimento? E aí, carga pesada, inclusive aqui na Bandeirantes, críticas pesadas, e ele falou, não, pelos sinais que o problema da pandemia está dando, são sinais preocupantes, mas já não eram. Aliás, eram durante a eleição, quando fizeram de conta que estava tudo bem, que tinha acabado o problema. A eleição foi o ponto de divisão entre a tal primeira onda e segunda onda. Teve segunda onda, é a mesma coisa. O tsunami segue. Mas na eleição fizeram de conta que estava tudo bem. E aí agora ele diz, não, o quadro se agravou, então não haverá esse aumento, está suspenso. Não haverá porque a carga foi pesada. Porque a imprensa e as pessoas onde podiam se manifestaram pesadamente. E claro, o Dória sabe que ele, como um pretenso candidato e provável candidato à presidência da República, não pode colocar em risco suas bases de apoio. Aumentar imposto de remédio e de comida nesta altura do campeonato, rapaz. Então você olha, o governo federal simplesmente negligencia uma possibilidade de salvar vidas. Porque se chegam em dezembro, muita gente já teria recebido a vacina. Não é verdade? Ou, quando muito, por alguma tramitação burocrática ou até sanitária, em janeiro. E nós estamos falando de um país que perde mais de 1.000 pessoas por dia. Isso é muito grave. Como é que você negligencia um troço desse? Além da burrice política. E em São Paulo, tira a gratuidade do idoso de 60 a 65 anos. Ouvi até o Datena falando no programa dele que um secretário do Dória falou que 60 a 65 não é idoso. Não, é a melhor idade. Meu amigo, eu tô nessa e tô velho. Tá certo? Não, eu sou um jovem. Não, eu sou um velho. E não falo em causa própria, porque usando o ônibus e metrô em São Paulo, eu pago com dinheiro, não por alguma convicção, não. É que eu detesto o negócio de me cadastrar, onde mora e não sei o quê. E, putz, não gosto desse troço. Então vou lá, anonimamente, pago com dinheiro. E é o idoso pobre, porque é o que precisa andar de ônibus. Ele não tem um motorista, ele não tem um carro à disposição, ou ele já não pode dirigir. Por alguma razão, ele não pode, ele usa ônibus. E metrô. E trem. Os trens metropolitanos que percorrem subúrbios e cidades da vizinhança e que carregam esses trens pessoas pobres.
e que com mais de 60 anos e até 65 continuam até porque precisam trabalhar. Muitos não conseguem se aposentar, não estão aposentados, ou estão aposentados, ganham a miséria, tem de trabalhar, tem de se locomover, tem de ir no hospital. Mas João Dória e Covas acharam que não. São jovens, né? Jovens do escambau, cara. Então é dose, porque você vê incompetência para todo lado. O Supremo lá, o Fux, diz, não, demita o médico que falou que era para ter doses especiais aí reservadas para o pessoal do Supremo. Mas ele havia aplaudido antes a ideia. E aí depois joga no colo do médico. Não é isso? Então, além dos problemas gigantescos, e abordaremos vários hoje ainda, espero, o brasileiro olha para o poder público e vê, ora, corrupção, anos e anos de corrupção, hein? Mal combatida. Tudo com mãozinha na cabeça dos corruptos, tá tudo bem. Estão todos bem. Com grana. Vem incompetência, vem negligência, vem irresponsabilidade, vem palhaçada, piadinhas ridículas com coisa séria. Enfim, 2021 tá aí.